Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que você tenha um dia abençoado por Deus, guardado pela mão do Senhor, que Deus ele venha falar com você através desse devocional, que nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, que possa ser alimento para o teu coração, que possa ser hoje para você uma resposta, uma direção para a tua vida, amém? O Senhor ele quer salvar todos. Deus, ele quer todos com ele na vida eterna. E por isso ele alerta a tua igreja. Por isso que ele fala com o teu povo. Porque ainda há tempo. Há tempo de nos arrependermos. Há tempo de consertarmos, alinharmos a nossa vida com ele. E eu convido você a abrir comigo hoje, lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14, que é a carta à igreja de Laodiceia. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí com você, abra ela comigo, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo a partir do 14, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é essa carta? Ela é séria, forte e tão atual para os nossos dias. O Senhor Jesus está dizendo, através dessa carta, à igreja de Laodiceia, alertando o perigo da autossuficiência, da independência de Deus. Esta igreja aqui de Laodiceia era uma igreja muito rica. A cidade de Laodiceia era uma igreja muito próspera, uma cidade muito próspera. Eles produziam um tecido muito caro. Era um tecido que tinha um certo brilho, era um tecido muito fino, como uma seda. Era uma cidade muito procurada, porque eles produziam também um colírio para os olhos. Então era uma cidade próspera, era uma cidade procurada, era uma cidade rica. E a igreja ali de Laodiceia começa a acreditar que eles não precisavam de mais nada, estava tudo muito bem, estava tudo dando muito certo. Sabe quando na nossa vida nós estamos num período muito bom, aonde parece que tudo vai muito bem? Quando você acredita que está dominando todas as áreas da sua vida, que você está no controle de tudo e de todos. E isso é muito perigoso porque gera no coração do homem uma independência de Deus.
E aí faz com que a pessoa se torne morna diante do Senhor, indiferente diante dele, autossuficiente, porque eu faço, eu posso e eu aconteço. Tome muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que tem entrado nos seus ouvidos. Tantas palavras que se dizem motivacionais, tantas coisas que tem na internet, que tem corrompido o coração do homem, porque gera no homem uma autossuficiência. Não, você pode, você é capaz, você batalhou, tudo isso que você tem é porque você conquistou, porque você é muito inteligente. Deus, ele sim, lhe derrama sobre nós capacidade e inteligência. Ele abre oportunidades para nós exercermos os nossos dons, aquilo que ele nos capacita para nós fazermos, mas nós não podemos esquecer que tudo vem dele. E tudo tem que voltar para ele. A glória é para ele, a honra é para ele. Não é nada sobre nós, mas é sobre ele. E o homem tem vivido de uma forma muito única e independente. As pessoas estão cada vez mais voltadas para elas mesmas. A tecnologia, tantos recursos que hoje nós temos à nossa disposição, faz com que muitas vezes nós fiquemos mornos em relação a Deus. E aqui ele está dizendo que ele conhece, no versículo 15, conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. O Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. Ele é aquele que esquadrinha todo o nosso ser, porque ele nos formou, ele nos criou. Então, muitas vezes, a pessoa ela pode enganar todos e até ela mesma. Mas a Deus, nós não podemos enganar. Deus conhece você no teu mais profundo. Deus, ele sabe das tuas obras. E um dia, irmãos, nós vamos ter que apresentar as nossas obras diante de Deus. Todos nós, um dia estaremos diante do trono de Deus. E ali nós vamos apresentar as nossas obras. Ali a nossa vida toda, ela passará como um filme diante de Deus. E todos nós seremos julgados. Então não podemos brincar com as coisas do reino. Não podemos brincar de ser crente. Não podemos brincar. O tempo nessa terra está se esgotando. E é tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados, consertarmos a nossa vida, voltarmos a nossa vida totalmente em dedicação e amor ao Senhor. Porque Deus nos conhece. E Ele sabe o que está passando dentro da sua cabeça nesse exato momento. A palavra de Deus fala que antes mesmo de eu falar, antes mesmo que a palavra saia da minha boca, o Senhor conhece o meu pensamento. Então Ele nos conhece por completo. Não há nada que Deus não saiba ao nosso respeito. Então aqui Ele está dizendo para esta igreja: eu conheço das tuas obras e sei que você nem é frio e nem quente. Aqui há um alerta para esta igreja. Porque eles nem eram frios, que o frio é aquele que necessita do calor. Eu, quando estou frio, eu reconheço que eu preciso me aquecer. E quando eu estou quente, eu estou ali na presença do Senhor. Mas aqui ele está dizendo, você não é nem uma coisa e nem a outra. Você é morno, você acha que está tudo bem. Você acha que não precisa fazer nada. Você está acomodado. E não tem coisa pior do que ser morno. Quando você faz um café, você vai servir um café.
para uma visita. Você não vai dar um café morno para ela. Você não vai pegar aquela garrafa que você fez pela manhã e vai passando ao longo do dia, ela vai ali esfriando dentro da garrafa. Minha garrafa térmica ela é assim. Eu tenho que fazer o café e beber naquela hora. Se quiser tomar um golinho depois do almoço, não dá mais. Tá morno. E café morno, terrível. Você vai fazer uma sopa. Gostoso é tomar a sopa quentinha. Você vai pegando ali pelas beiradinhas, você vai assoprando. O chá. Não vai tomar um chá morno, quase frio. Então ele está dizendo que aquilo que é morno não entra. Aquilo que é morno não é agradável. E aos olhos do Senhor, ser morno com Ele, em relacionamento com Ele, um relacionamento raso, superficial, um relacionamento que não tem intimidade com Ele, um relacionamento aqui que Ele está dizendo que você acha que está tudo bem. É aquele relacionamento com o Senhor com arrogância. Eu não preciso tanto dele, porque hoje eu já conheço. Eu já vivi de tudo. Eu já vivi de tudo com o Senhor. Eu já fiz de tudo para Ele. Hoje eu estou aqui estabilizado. Não existe isso com Deus. Quanto mais você busca, mais você o deseja. E mais Ele se mostra a você. E mais Ele se dá a você. Então, se você acha que você já tem tudo com Deus, toma cuidado, porque você está morno. E essa igreja aqui, ela era arrogante, ela achava que já estava tudo bem, ela era autossuficiente. Por ser uma igreja muito rica, muito próspera, uma cidade que estava ali muito bem financeiramente, então eles já se achavam muito independentes. E a independência nos afasta de Deus. A arrogância, a soberba, ela precede a queda. Porque quanto mais você é arrogante, quanto mais você é soberbo, quanto mais você acha que você não precisa de Deus, mais você está caído. Porque quando eu reconheço que eu preciso dele, quando eu tenho um coração humilde, quando eu tenho um coração pronto para obedecer, quando eu tenho um coração aberto para o Senhor, mais Ele vai derramar. Enquanto estiver vasilhas, há azeite. Se acabar a vasilha, não tem mais azeite para ser derramado. Então nós precisamos de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Esta igreja, ela era muito próspera aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, ela era pobre e miserável. Não seja pobre e miserável diante de Deus. Não tenha uma fé rasa com o Senhor. Não tenha um coração miserável diante de Deus. Que você possa queimar, que seu coração ele possa arder por Deus, desejar ao Senhor, ter fome da palavra, ter sede de Jesus. É isso que Deus ele espera de nós. Não podemos ser acomodados. Então aqui ele está dizendo que esse povo ele era morno, porque ali em Laodiceia passava duas águas que vinham de dois lugares. Uma água, ela vinha lá de Colosso, que era uma água fria. E vinha de Herápolis uma água quente. E quando elas se uniam, quando essas duas águas se encontravam, elas ficavam mornas. E elas passavam nos aquedutos de Laodiceia. Então lá em Laodiceia chegava essa água morna. Então ele está dizendo aqui para eles não serem mornos. Não ser morno é ser aquela mistura, aquela coisa que não atrai, não é boa. Você vai beber uma água morna, bebe uma água morna.
te dá ânsia de vômito. Vai, esmorna uma água e bebe um copo de uma vez. Ela vai te dar ânsia. E assim o Senhor está dizendo, chego a me dar ânsia, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. E aí ele continua dizendo, você diz, a igreja estava ali dizendo, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável e digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ser morno nos leva a uma cegueira espiritual, a uma independência de Deus. E é isso que o inimigo tem feito hoje nos nossos dias. O inimigo tem cegado os olhos do povo de Deus. Hoje nós estamos distraídos com tantas coisas, intertido com tantas distrações. Somos ricos em tantas informações, mas ao mesmo tempo conhecedores de quase nada. Esses dias eu vi uma reportagem de que as crianças desta geração, elas não estão mais conseguindo se concentrar na escola, nos estudos, porque os vídeos que passam na internet são sempre de 2 minutos, 3 minutos. Então, está condicionando as crianças a ficarem atentas a vídeos curtos, a vídeos rápidos. Você entra ali no TikTok, você vai passando ali, um vidinho atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E vídeos curtos. Porque é o que tem chamado a atenção das pessoas, são os vídeos curtos. Só que este condicionamento de você prestar atenção em vídeos curtos tem prejudicado as crianças no aprendizado das escolas. Porque elas conseguem se concentrar nas matérias das escolas, nas lições de casa, 2, 3 minutos. Passado esse tempo, ela já se distrai com outra coisa. Então o inimigo, ele tem cegado. O inimigo tem feito com que a geração de hoje que nós vivemos seja uma geração que absorve qualquer coisa rapidamente. E você não se dá o trabalho de ir lá pesquisar, de realmente estudar. Ah, mas eu leio a Bíblia, dá muito sono. Ah, eu não consigo me concentrar quando eu estou lendo a Bíblia. Mas a pessoa fica ali horas e horas vendo centenas de vídeos curtinhos. E assim as pessoas têm se afastado de Deus. Assim elas têm gasto o tempo dela com as coisas deste mundo. E tem deixado aquilo que é mais precioso, aquilo que é um tesouro eterno, que são as coisas de Deus, para depois. Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje se tem tantos recursos, mas ao mesmo tempo pouco sabemos. E esse povo aqui nessa época se dizia tão rico, mas era tão miserável diante de Deus. Tinham tecidos luxuosos, tecidos finos, mas diante de Deus eles estavam nus. Estar nu diante de Deus, cego diante de Deus. E ele continua dizendo, dou-lhes este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, busque no Senhor aquilo que é eterno, aquilo que foi refinado no fogo, aquilo que a ferrugem, o tempo não corrói, aquilo que a praga, aquilo que não vai destruir, aquilo que é eterno. E nós estamos correndo atrás de tesouros dessa terra, estamos correndo atrás de vento. Às vezes trabalhamos uma vida toda para conquistarmos coisas que, às vezes, em questão de um dia, em questão de um ano, perdemos tudo. O que a pessoa ficou a vida inteira buscando.
Deus, ele derrama as suas bênçãos sobre nós. Então sim, Deus, ele se alegra que nós tenhamos a nossa casa, nosso carro, que corramos atrás da faculdade, casemos, vamos criar filhos, tudo isso Deus nos dá. Ninguém está dizendo que é errado fazer faculdade, que é errado buscar, correr atrás de um financiamento, construir sua casa, não é isso. Mas essas coisas todas da terra, elas não podem tomar o lugar de Deus. E quando nós corremos muito atrás das coisas da terra, muitas vezes no meio do caminho, nós nos perdemos e invertemos os valores. E passamos a dar mais valor para aquilo que é corruptível, para aquilo que vai acabar. E deixamos de lado aquilo que é eterno, aquilo que faz parte do reino de Deus. Esse é o perigo. Isso que é errado. Quando você inverte os valores, quando o Senhor já não é mais sua prioridade, quando ele passa somente a ser na tua vida um complemento. E nós nos esquecemos de quando ele fala: buscai primeiro o reino do Senhor, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Erramos quando invertemos isso. Buscamos as demais coisas e esquecemos do reino de Deus. Então ele está aqui dizendo: vocês têm dinheiro para comprar tanta coisa. Vocês compram tantas coisas, vocês têm tantas coisas, mas venham até mim. Venham comprar, venham adquirir de mim aquilo que é ouro refinado. Porque pode passar o céu, pode passar a terra, mas Deus, ele vai continuar sendo eterno. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Nunca. As promessas, elas nunca vão passar. A aliança nunca vai acabar. Então busque primeiro aquilo que é eterno. Se desgaste pelo Senhor. Se renda a Ele. Passe o seu dia adorando a Ele. Isso não quer dizer que você tem que ficar trancado dentro da tua casa ou em cima de um monte. Mas adore-o em pensamento, em palavras durante o seu dia. Que tudo que você fizer pro homem seja para Deus, tudo para a glória dele. Converse com ele durante o seu dia. Fale, abra o teu coração para Deus, porque ele está ouvindo você. Lá em 2 Crônicas, Deus fala ao povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos maus caminhos, eu os ouvirei e sararei a tua terra. Lá em 2 Crônicas 7:14, o Senhor, ele quer nos perdoar. O Senhor, ele quer ouvir. O Senhor, ele quer sarar a nossa terra. Mas eu tenho que me humilhar a ele. Eu não posso levar uma vida arrogante diante do Senhor. Eu tenho que me colocar diante dele com o coração quebrantado, com o coração contrito, aberto, manso, pronto a obedecê-lo. O Senhor, ele espera de nós que tenhamos um coração ensinável, um coração que está disposto a aprender. Porque ele está aqui para se relacionar conosco e nos ensinar quando nós estamos errados. Deus, ele não quer nos punir, ele quer nos ensinar. Mas a forma como eu me coloco diante dele é o que vai resultar naquilo que eu estou vivendo. Se eu buscar Deus de todo o coração, eu vou encontrá-lo. Mas se eu levar uma vida de rebeldia, uma vida independente do Senhor, eu vou sofrer as consequências dessa independência.
Porque maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Então tudo na nossa vida vai ter consequência. Tudo na nossa vida tem colheita daquilo que nós semeamos. Então ele está dizendo aqui para o povo, eu estou te dando um conselho. Veja que Deus ainda está dando a oportunidade para a igreja se arrepender. Deus ainda nos dá a oportunidade de nós mudarmos a nossa vida. Porque vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Mas ainda há tempo de consertarmos. Ainda há tempo de nos alinharmos. Ainda há tempo de voltarmos a nossa vida para Deus. Então ele está dizendo, olha, vocês são pobres, cegos, vocês são nus. Então compra de mim o ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Irmão, ser rico, quando nós falamos em prosperidade com o Senhor, ela não está dizendo somente prosperidade a respeito de dinheiro. Ser próspero com Deus é ter tudo aquilo que o dinheiro não compra. A maior prosperidade na nossa vida não é ser rico em moeda, mas é ser rico em Deus. É ter o fruto do Espírito dentro de nós. É ter a paz que excede todo entendimento. É ter alegria, é ter amor. Irmão, porque todo o resto vai vir. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem gente que acha que buscar a Deus vai ser rico. Tem igrejas que pregam a prosperidade financeira, somente a prosperidade financeira. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem riquezas da terra para nós? Tem também. Mas não se resume a nossa vida somente a dinheiro. Aqui quando ele fala, você se tornará rico, rico em Deus, rico dos tesouros do céu. Independente do nosso saldo na conta. Independente se seu cartão é black. Não é isso que para Deus vale. Deus não está preocupado, ele é dono do ouro e da prata. Deus, ele tem para nós riquezas eternas. São essas riquezas que você tem que almejar. São essas riquezas que você tem que buscar na tua vida. Porque é isso que você vai levar para o céu. Não vai levar dinheiro. Não vai levar saldo. Não vai levar título. Não vai levar honraria da terra. Então ele está falando aqui, se você comprar de mim o ouro refinado, você vai se tornar rico em Deus. Ele está dizendo, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Está dizendo, olha, ser santo como eu sou santo. O Senhor está dizendo aqui de santidade, de vestes limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. É ser santo, é buscar a santidade com o Senhor. É viver da palavra de Deus, irmão. Tem muitos que estão na igreja, inseridos dentro de igrejas, independente de placas, de denominação, mas estão sujos de pecado. Estão maltrapilhos dentro da igreja. A igreja, ela tem se corrompido. A igreja tem trazido o mundo para dentro dela. As pessoas têm estado na igreja despreocupadas em estar lavadas, em estar limpas diante do Senhor. O Senhor, ele quer a todos. Nós vamos chegar para Deus da forma que nós nos encontramos, pecadores, imperfeitos, falhos. Mas a partir dali, quando eu entrego a minha vida para Deus e eu sou uma nova criatura, o Senhor, ele me dá vestes novas, vestes de justiça, vestes lavadas, alvas como a neve, e eu vou todos os dias manter essas vestes lavadas. Eu não vou poder viver com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Ou você está em Deus, ou você está no mundo. Não tem como trazer o mundo para Deus. Não tem como a pessoa
ir para Deus e continuar em pecado. Nós somos pecadores? Somos pecadores, mas todos os dias nós vamos lutar contra o pecado. Eu não vou alimentar o pecado na minha vida, eu não vou cuidar dele como se ele fosse algo de estimação. Não, isso aqui eu não abro mão, porque eu vivi a minha vida inteira assim, então você não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, você é nova criatura, tudo que era do velho homem, tudo que veio do teu passado, você não pode mais trazer para essa vida com Deus. Não tem como você passar pela porta estreita com os seus pecados. Nós vamos ter que vestir essas vestes novas. Então ele está dizendo aqui, está dando conselho para eles. Está dando conselho para esta igreja. Compre roupas brancas. Cobre a tua vergonha e a tua nudez. Cobre o teu pecado. Para com isso. Para de trazer vergonha pro evangelho. As pessoas muitas vezes olham para os crentes e falam assim, mas aquela lá é crente? Nem parece que ela é. Olha a vida que ela vive. Deve para todo mundo, fala mal de todo mundo, bebe, passa vergonha. Nós não podemos ser uma vergonha para o evangelho. Nós não podemos envergonhar o reino de Deus. Nós temos que fazer a diferença. Por isso que lá em Salmo 1 fala que não devemos sentar na roda do escarnecedor. Nós não podemos trazer vergonha para Cristo. Nós temos que trazer o escarnecedor para Ele, para Jesus. Não nos corrompermos com o escarnecedor. Toma cuidado. O que você fala, como você se comporta, a vida que você está vivendo. Porque o Senhor nos chama a vestirmos vestes brancas. O Senhor está nos aconselhando para termos uma vida santa, como Ele. Jesus nos chama para sermos santos como Ele foi. Jesus não se corrompeu, Jesus não se contaminou. Mas Jesus fez a diferença nesta terra. E é isso que Ele nos chama, para fazermos a diferença na terra. Aí Ele fala, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Veja que ele está dizendo, compra roupas brancas e cubra sua nudez. Aquele povo, Laodiceia, como eu disse no começo, era um povo rico, que vendiam ali linho puro, seda pura. Olha a contradição. Tinham o melhor tecido humano, o mais caro, mas diante de Deus estavam nus. Diante de Deus estavam envergonhados, como aconteceu com quem? Lá no começo de tudo, Adão e Eva, quando pecou, perceberam que estavam nus e sentiram vergonha diante de Deus. Porque o pecado nos separa de Deus, o pecado traz a vergonha. E este povo estava assim. Tinham tecidos maravilhosos, mas diante de Deus estavam vivendo em vergonha e nudez. Porque estavam pecando contra Deus. O Senhor fala aqui para eles comprar colírio para ungir os seus olhos. Este povo fabricava, vendia um unguento para os olhos, um colírio para os olhos, que era conhecido por toda a região. Então, aos olhos humanos, eles vendiam ali o melhor remédio, o melhor colírio para tratamento dos olhos. Mas diante de Deus, eles estavam cegos. Então, não adianta você ser algo para os homens, mas não ser nada para Deus. Não adianta você falar, querer mostrar muitas coisas para os homens, viver de máscara, viver de aparência, de um rótulo confortável para que as pessoas te aceitem. Quando diante de Deus você tem levado uma vida de cegueira espiritual, de nudez do pecado. Nós estamos aqui para
agradarmos o coração de Deus. Não estamos aqui para agradar o homem, mas nós estamos aqui para agradar o coração dele, para alegrar o coração de Deus, para servir a Deus, para o adorar em espírito e em verdade. Não pode haver mentira entre nós e Deus, porque Ele nos conhece. Ele conhece as nossas obras, Ele sonda o nosso coração. Então Ele chama este povo a abrir os olhos, a se vestir em santidade, a ter uma vida com Ele em comunhão. E Ele diz assim no versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Olha que o amor de Deus. Deus, ele nos repreende, Deus nos exorta, porque Ele ama. Ele ama o povo. Ele ama o povo dele. Ele quer que o povo dele seja um com Ele. Então Ele está dizendo para nós, vinde a mim, permaneça comigo, conserte tua vida. Ele não está falando para te humilhar, Ele não está te repreendendo para que você se sinta mal, mas Ele está abrindo os olhos, Ele está tocando no teu coração, para que você se levante, para que você faça a escolha certa, para que você volte para o único caminho, para que você não seja confundido, para que você não fique dormindo no meio do caminho. Então Ele repreende, Ele exorta, porque o pai sabe o que é melhor para o filho. Nós que somos pais, se um filho pede algo para nós, Jesus não fala, você não vai, se o seu filho pede um pão, você vai dar uma pedra para o seu filho? Não. Quanto mais Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele olha para nós e Ele vê já um futuro em nós. Ele sabe para aquilo que Ele nos chamou. Então Ele sabe o que é melhor para a tua vida, mais do que ninguém. Mais do que ninguém. E Ele ama demais a tua vida, ao ponto de ter entregue o filho dele em favor de você, para pagar um pecado que nem eu nem você jamais pagaria. Então, por Ele nos amar tanto, ao ponto de entregar o filho dele, Ele nos repreende, Ele fala conosco, Ele nos alerta, porque Ele sabe que os planos dele na tua vida são maiores e melhores para você viver. Então Ele está aqui alertando esta igreja, dizendo, olha, seja diligente, se arrependa dos maus caminhos, e eu os perdoarei e sararei a tua terra. É isso que o Senhor quer fazer. Ele quer sarar a tua terra, Ele quer sarar o teu coração, Ele quer curar tuas feridas, suas feridas emocionais, sua cegueira espiritual. Ele quer o melhor para você. Aí Jesus vem e fala aquele versículo que tanto conhecido, que é tanto pregado, eis que estou à porta e bato. Porque aquele povo tinha deixado Jesus para fora. Jesus estava do lado de fora da igreja. Jesus não estava mais dentro da igreja. Eles tinham tirado Jesus da igreja, porque eles eram independentes. Eles não precisavam de Jesus. E você já reparou que hoje existem muitas igrejas, muitas pregações, livros que não falam mais de Jesus. Jesus deixou de ser o centro. Jesus passou a ser, em muitos lugares hoje, somente um coadjuvante ou até um nome só de uma placa. Mas lá dentro não é pregado o nome dele. Lá dentro não é pregado arrependimento de pecado. Lá dentro não é pregado salvação. Não é pregado cruz, renúncia, entrega genuína. E ele fala que nos últimos dias, os homens, eles teriam comichões nos seus ouvidos. Eles não iam querer ouvir certas coisas de Deus. Eles iam pregar coisas que fossem convenientes para o seu eu, para a sua carne. E é o que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente é o que a humanidade tem vivido para ela mesma,
para aquilo que é confortável, para aquilo que é cômodo, para aquilo que se encaixa na sua carne. O homem não quer mais lutar contra a carne e o espírito. Ele já fez a escolha dele, que é alimentar a sua carne. Em muitos lugares, Jesus já está do lado de fora, está lá sentado num banquinho, esperando. E ele está lá batendo na porta. Olha, eu estou aqui, abre para eu entrar. Eu quero entrar. Ele está batendo na porta. Ele não está do lado de fora, de braço cruzado. Não, ele está batendo, ele está interagindo. Ele está chamando a atenção. Só que muitos não estão abrindo a porta. Porque a sua vida está boa do jeito que está. Eu não preciso. Eu não preciso dele. A igreja não precisa mais de Jesus. Ela é conhecedora da palavra e o Espírito não precisa se manifestar no nosso meio, somente a palavra. Mas Paulo disse que só a palavra mata. Só a palavra mata. Mas o Espírito, ele vive, ele traz vida. Fogo de Deus. Então aqui ele está dizendo, eis que estou à porta e eu estou batendo. Eu estou batendo na porta da igreja. Oh Deus, eu estou batendo. Jesus estava batendo na porta da igreja de Laodiceia. E ele estava batendo, ele queria entrar. Ele queria entrar na igreja. E ele quer entrar na tua vida. Jesus, ele quer curar da tua cegueira. Jesus, ele quer trazer para você vestes novas. Jesus, ele quer gerar dentro do teu coração um arrependimento. Jesus, ele não vai gerar culpa, irmão. Culpa é diferente de arrependimento. Culpa é um sentimento passageiro, momentâneo. Agora, o arrependimento, ele gera em nós desejo de mudança. Então tem que ser gerado dentro do teu coração o desejo de mudar de vida. Abrir a porta é para deixar Jesus entrar, porque ele quer se relacionar com você. Jesus, ele não tem para você um relacionamento raso e superficial com ele, porque é isso que hoje muitos estão vivendo. Acha porque está dentro de uma igreja e que Jesus está lá, mas aqui ele está dizendo claramente, havia uma igreja, tinha uma igreja ali pronta, ali montada. Existiam membros que frequentavam este lugar, mas Jesus não estava lá. Então, o fato de estar dentro de uma igreja não configura você um verdadeiro cristão. Não te qualifica como um cristão. Dizer que está numa igreja, andar com uma Bíblia debaixo do braço de final de semana, isso para Deus não quer dizer nada. Sentar num banco e ficar lá, glória a Deus, aleluia, da boca para fora, não quer dizer nada para Deus. Porque Jesus está batendo, ele quer entrar. E se você não tiver o desejo, a fome dele, a vontade de que ele entre na tua vida, ele vai continuar do lado de fora. Porque quem abre a porta é pro lado de dentro. É você que tem que abrir. É você que tem que querer. Ele está batendo, ele quer entrar. Mas você tem que querer que ele entre. E ele tem que entrar para se relacionar. Não adianta entrar e ele continuar sentado num canto da tua vida. Porque ele diz aqui, claro, eu quero cear com ele. E ele comigo. Jesus quer se relacionar com a igreja. Jesus quer se relacionar com você. Quando ele fala, eu quero cear com ele e ele comigo, há uma troca. Há uma comunhão, há uma mesa. Como é bom você sentar à mesa com as pessoas que você ama e você conversar, compartilhar. Um fala, o outro escuta, depois o outro fala, o outro escuta. Compartilhar do pão, compartilhar de histórias, compartilhar das coisas do coração, ouvir, falar, tocar, sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro. Jesus, ele quer se relacionar com a igreja.
Mas a questão é, a igreja quer se relacionar com Jesus? Porque se ele ficar só sentado ali, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Então ele está dizendo aqui a esta igreja, aquele que abrir eu vou entrar. Aquele que abrir. Então ele não está com todos. Mas aqueles que abrem, ele está. Então você tem que ser este que abre a porta. Jesus espera que você abra. E se você não abriu ainda, hoje é dia de você abrir. Talvez você viveu a vida inteira como esta igreja aqui de Laodiceia. Morna. Uma vida religiosa, uma vida de aparência, uma vida rasa. Rasa. Uma vida de final de semana com o Senhor. Crente macarronada, como dizem por aí. Mas o Senhor hoje está abrindo os seus olhos. Ele está tirando toda a cegueira, todo o engano, toda a mornidão da tua vida. Irmão, você tem que pegar fogo. Pegue fogo diante de Deus. Lá em Romanos, deixei separado esse versículo aqui. Romanos 12, 11. Paulo diz assim, olha, 11. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Sejam fervorosos. Então, queime em espírito. Queime na presença do Senhor. Tenha uma vida com Ele de santidade, de entrega, de busca genuína. Sabe, Deus ele te chama para você ter um relacionamento com Ele, de você abrir a palavra e ouvir o que Ele está dizendo, para que você possa se alimentar deste alimento tão genuíno, tão eterno, que nunca vai passar, Quanto mais você se alimentar, mais cheio você vai estar e ao mesmo tempo mais fome você vai ter. Porque você está ceando com Ele e Ele com você. E quanto mais você o busca, mais você vai ter dele. As coisas de Deus, elas são inesgotáveis. Então Ele está chamando este povo a buscar tesouros inesgotáveis. Ser rico com o Senhor. Ser próspero com Ele, na palavra dEle, na unção, no poder de Deus. E abrir o teu coração verdadeiramente para Ele entrar. Senhor, dai-me um coração como o do Senhor. Um coração manso, humilde, pronto para te obedecer. Um coração que queima pelo reino. Que queima por vidas. Um coração que ama o outro. Que se desgasta por Cristo, por amor a Ele e ao reino dEle e às pessoas. É isso que Deus quer de nós. Então que você entenda que esta carta aqui, para Laodiceia, ela é para nós hoje. Que toda a arrogância, que toda a soberba, que toda a independência de Deus caia por terra hoje. Que você possa hoje se render a Ele. Sabe, orar ao Senhor. Se ajoelhar diante da grandeza dEle. E se humilhar e reconhecer a tua dependência. Irmão, sem Deus nós não somos nada e nós não vamos para lugar nenhum. Sem Deus nós vamos andar perdidos num deserto, sem total direção. Nós vamos morrer no meio do caminho. Não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Porque só Ele é que tem palavras de vida eterna. É só Ele que tem o caminho.
É só Ele que tem um tesouro eterno, incorruptível, que te aguarda. É só Ele. Então para de ficar correndo atrás do vento. Para de ficar correndo atrás de doutrinas humanas. Para de ficar correndo atrás da opinião do homem. Em querer alegrar o homem. Em se sentir frustrado, desprezado, abandonado pelo homem. Olha para Deus. Volta o seu coração para o Senhor. Viva para agradá-lo. Busque a Ele acima de todas as coisas na tua vida. Acima de todas as coisas. Independente da circunstância que você esteja vivendo. Viva para Ele, porque Ele está contigo. Ele está contigo. E Ele está no controle da tua vida. E tudo que Ele mais quer é se relacionar com você. Amém? Então eu convido você a orar neste momento. E a se entregar verdadeiramente ao Senhor. Se entrega. É você e Ele. Não tem ninguém vendo aí. Abre o teu coração. Fala para Ele tudo o que está acontecendo. Conta para Ele suas decepções, suas frustrações. Reconheça a tua cegueira. Reconheça a tua mornidão. Reconheça o quanto você se afastou dele. O quanto você se esfriou ao ponto de estar morna. Acomodada. Indiferente com o reino. Reconheça isso e se arrependa dos maus caminhos, porque Ele vai sarar você. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Amém? E você vai viver o melhor dessa terra com o Senhor. Com o Senhor. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos e comece aí a falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por este dia, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor hoje derramou sobre nós da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, do teu amor, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor fala conosco o tempo todo. O Senhor todos os dias nos dá uma nova oportunidade de vivermos debaixo da tua palavra. Vivermos, Senhor, segundo a tua vontade, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para nós. E nós reconhecemos, Deus, e nos arrependemos, porque muitas vezes, Deus, nós não vivemos e não queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Obrigada porque o Senhor não desiste. Obrigada porque o Senhor corrige o filho que ama. Obrigada porque o Senhor nos mostra o caminho. Nos dá, Senhor, a oportunidade de nos convertermos. De vestirmos vestes de santidade, vestes de louvor, vestes novas, brancas como a neve, Senhor. E alegrarmos o teu coração, Deus. Senhor, vem, Deus, tocando, Deus, naquele que se encontra perdido, desanimado. Senhor, aquele que está morno, Pai. Que ele possa, Deus, hoje queimar, Deus. Ferver, Deus. Novamente. Que ele volte ao primeiro amor. Que ele volte, Senhor, aos teus caminhos. Que ele se renda, Pai, a ti, somente a ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Dá vigor, Deus, aquele que está cansado, aquele que parou no meio do caminho. Derrama da tua alegria, Senhor, para aquele que está desanimado, para aquele que está triste, Senhor, pelas circunstâncias da vida, Deus. Toca, Deus, no coração daquele, Pai, que está com a porta fechada para o Senhor. Daquele, Senhor, que ainda não abriu o seu coração para que o Senhor entre e reine. Senhor, toca, Senhor, nessa vida hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que haja salvação, que haja festa no céu, que haja libertação, que haja cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória, Deus, do teu santo nome, Deus. Não somos nada, Deus. Não somos nada sem o Senhor. Não vamos a lugar algum, Deus, se não for o Senhor em nossas vidas, Deus.
Por isso, Senhor, vem com o teu poder, manifesta, Pai, o teu poder hoje em nossas vidas. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Deus, porque nós queremos nos relacionar com o Senhor. Ter uma vida de comunhão e intimidade contigo, Jesus, é o que nós queremos. Transforma-nos de dentro para fora, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Que Deus ele venha tocar no teu coração. Que ele gere mudança. Eu profetizo mudança no teu espírito hoje. Eu profetizo que hoje você vai abrir os olhos. A cegueira vai cair. As vendas vão cair, irmão. Deus ele quer te mostrar coisas que você ainda não viu. Ele quer se revelar a você. Então esteja aberto, esteja com o seu coração aberto para Deus se revelar a você. Em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço pela tua companhia, agradeço pelas tuas orações, por você estar aqui todo dia comigo, para nós começarmos juntos o nosso dia na presença do Senhor. E eu convido você a mais tarde, às 7 horas da noite, a participar do podcast Páginas Marcadas. Hoje eu vou ter como convidado o Vitor Azevedo. É um menino, um adorador. É um adorador do Senhor. Já falei para ele trazer o violão aqui, para ele tocar depois para nós. Vai ser uma bênção, ele vai compartilhar do testemunho dele, que é tão forte. É uma história tão forte que eu tenho certeza que vai impactar você. Vai impactar a tua fé, vai mexer com o teu interior. Então eu convido você a estar comigo, a compartilhar do podcast com outras pessoas que precisam ouvir uma palavra edificante. Amém? Compartilha, me ajude a divulgar esse podcast. E se você que mora aqui em Ouro Fino, que você queira compartilhar da tua história, entre em contato comigo, vai ser uma alegria ter você aqui, para você contar daquilo que Deus já fez na tua vida, aquilo que Ele está fazendo na tua vida, porque eu tenho certeza que outras pessoas vão ser edificadas. Amém? Um beijo para você, fica com Deus e eu espero você mais tarde então. Às 7 horas da noite eu vou transmitir ao vivo por aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. Amém? Um beijão. Até mais tarde, fica com Deus. Obrigado pela companhia, viu?